Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Tesouros Jesuítas. Se você é um caçador de tesouro, detectorista ou um simpatizante pelo hobby, este é o seu canal. Aqui você vai aprender muitas coisas relacionadas a tesouro. O primeiro canal 100% brasileiro e 100% relacionado com assuntos sobre tesouros. Assista o vídeo até o final. Caçadores de Tesouros 2. Quem são? O que fazem? O que é tesouro? Quais são os sinais de tesouro? Nesse vídeo vou te mostrar o que você tem que observar para aprender a interpretar os sinais e quais são os sinais que você tem que reconhecer. Quem são os caçadores de tesouros? São pessoas que procuram objetos valiosos, objetos de ouro, prata, joias com pedras preciosas, ocultos, cujo dono não haja. Em outras palavras, é a pessoa que procura por itens escondidos, coisa valiosa perdida há tanto tempo que não se sabe mais quem era o dono. Não existe uma faculdade onde se estuda como ser um caçador de tesouros. Então, agimos de acordo com o que vemos e ouvimos dos outros caçadores de tesouros que têm mais experiência. No entanto, com o avanço da tecnologia e graças à internet, hoje podemos aprender muitas coisas com caçadores de tesouros do mundo todo e verificar o que estamos fazendo de errado e como podemos fazer o certo para alcançar nosso objetivo. Se quisermos realmente chegar ao tesouro, não podemos mais usar apenas superstições, precisamos de conhecimento. Como deve ser um caçador de tesouros? Sempre falar a verdade, compartilhar suas experiências, proteger os sinais que não podem resolver e não quebrá-los. Não exceder os limites legais e não realizar escavações ilegais. Ter conhecimento histórico de alto nível. Usar a tecnologia a seu favor em alguns casos. Não ver a caça ao tesouro como um meio de vida. Deve fazê-lo na forma de um hobby. Proteger vestígios históricos e estar em contato com museus e autoridades competentes. Ser tão experiente e inteligente como se fosse um arqueólogo, fazer suas pesquisas dentro de um cronograma, registrar todos os dados que encontrar e depois interpretá-los. Um caçador de tesouros deve primeiro saber reconhecer as marcas de tesouro. Isso é a coisa mais importante para um caçador de tesouros. Estar familiarizado com símbolos, marcas e sinais é fundamental para ter sucesso. Marcas de tesouro é um tipo de método de criptografia. Isso às vezes pode ser fácil, como pode ser difícil. As razões pelas quais as marcas foram feitas são para proteger os itens valiosos que elas ocultam e mantê-los em segurança, para que os donos pudessem recuperá-los quando necessário. As marcas de tesouros mais comuns são gravações e pedras esculpidas. Uma coisa que o caçador de tesouros tem que saber é reconhecer e identificar os sinais. Um caçador de tesouros que não sabe identificar os sinais não vai a lugar nenhum. Você acredita em tesouros? Os tesouros existem? Você tem dúvida que os tesouros existam? Outro, mais um, e outro, mais um, e outro, mais um, mais um. Menino de 13 anos encontra tesouro viking na Alemanha. E outro. Opa, no Brasil? Outro. E tem mais. É desnecessário ficar tentando provar algo a alguém quando algumas pessoas tomam como verdade somente aquilo que lhe convém. O que é tesouro? Podemos definir tesouro sendo o acúmulo de material valioso como ouro, prata, esculturas, objetos, moedas antigas, utensílios domésticos enterrados em locais desconhecidos cujo dono não haja memória. Existem vários tesouros enterrados em vários locais do mundo. Alguns já foram localizados e outros estão à espera dos melhores caçadores de tesouro. Para que esse trabalho seja realizado com sucesso, é absolutamente necessário que a pessoa tenha algum conhecimento. Caso contrário, vai desperdiçar seu tempo e dinheiro. O caçador de tesouros sem conhecimento não sabe o que procurar e onde procurar. Os motivos pelos quais esses tesouros foram enterrados são muitos. Podemos citar alguns exemplos. Para proteger a riqueza pessoal de ladrões ou até mesmo de membros da família.
para ocultar bens e valores durante períodos de guerra, para ocultar riquezas oriundas de formas ilícitas como assaltos, roubos, para ocultar pilhagem de piratas, para ocultar relíquias dos templários, para ocultar relíquias dos jesuítas, para ocultar relíquias de faraós e reis, para ocultar bens que foram confiscados de judeus pelos nazistas, para manter o ouro retirado de minas em segurança, para ocultar bens e valores arrecadados pelo governo nas antigas casas de cobrança de impostos. Podemos ficar citando várias situações. Quais os itens geralmente encontrados como tesouros? Moeda de ouro, moeda de prata e bronze, ornamentos, pequenos sarcófagos, quadros de pintores famosos e outros itens de valor histórico. As marcações deixadas para a localização do tesouro. No Brasil, é possível encontrar figuras, traços, linhas, glifos, escritas e criaturas de diferentes formas esculpidas em rochas, em quase todas as regiões. Dessa maneira, o significado dessas marcas e desenhos deixados pelas civilizações passadas tem sido questionado há anos. É equivocado pensar que todas essas marcas e sinais antigos são marcas de tesouro. Muitos deles não estão relacionados a tesouros. Então cabe a nós, caçadores de tesouros, saber identificar qual deles são marcas verdadeiras de tesouros. A arte rupestre não tem relação nenhuma com tesouros. Nós não seguimos o mapa do tesouro. O X nunca marca o local. Pense comigo. Você é muito rico e tem muito ouro. Enterraria esse ouro e colocaria uma pedra em cima e marcaria um X, informando o ouro está aqui? Claro que não. Ninguém fez isso. O X nunca marca o local. A origem dos sinais. Esses sinais são chamados de epígrafe. Existem muitos tipos diferentes de rocha em todos os locais, mas nem todas as rochas são adequadas para fazer essas gravações. Os responsáveis por fazer esses sinais tinham conhecimento, treinamento sobre qual rocha seria mais fácil e como seriam feitas essas marcas. As marcas deveriam ser feitas de uma forma que resistissem por anos. O trabalho foi tão bem feito que resistem até os dias de hoje. Essa epígrafe é os símbolos que nós, caçadores de tesouros, chamamos de sinais. Como são os sinais de tesouros? Vamos falar sobre tipos de sinais de tesouro. Primeiro é necessário que você entenda uma coisa. Você precisa saber identificar um sinal de tesouro particular, individual, e um sinal feito por grupos específicos. Para os tesouros de grupos de pessoas, foram feitos sinais que eram compartilhados, passados entre eles. Já sobre o tesouro particular, você não deve esquecer que a pessoa que o enterrou muitas vezes não teve oportunidade de recuperá-lo, e a lógica desses sinais somente ela entenderia. Essas marcações foram feitas exclusivamente para que o dono encontrasse o local. Como eu falei, ninguém enterraria um tesouro e colocaria uma pedra em cima e marcaria um X. O X nunca marca o local. Qual é o sinal do tesouro? Essas marcas sobreviveram até os dias atuais, sob forma de gravuras e pedras esculpidas. Todas as gravuras, marcas e figuras feitas nas rochas têm um significado. Ninguém passou o trabalho em vão. Mas lembre-se que, embora não tenha sido em vão, não quer dizer que todas essas estejam relacionadas a tesouro. Não esqueça disso. Podemos citar alguns tipos de marcações que não têm relação com tesouro. Marcações de Seis Marias, marcações pertencentes a instituições religiosas, arte rupestre, marcações pessoais ou vandalismo, marcações de artes da decoração, apenas uma escultura, apenas arte. Essas marcas e sinais são divididas como registradas e não registradas. Registradas são as que já estão catalogadas em livros ou lista de símbolos, e não registradas, que ainda não foram catalogadas. Podemos considerar que os sinais registrados e catalogados pertencem a grupos tipo piratas, templários, jesuítas. As marcas e sinais feitas por um particular não são registradas ou catalogadas,
pois cada um deles fez de acordo com a sua imaginação e intuição. Quando você encontrar apenas um sinal isolado, é muito difícil saber exatamente com que finalidade o sinal foi feito na pedra. Somente a pessoa que fez o sinal pode dizer que finalidade esse sinal foi feito. No entanto, quando você encontrar mais de um sinal próximo um do outro, deve ser esta área que você precisa pesquisar. Ciências que ajudam a história: cronologia, geografia, heráldica, arqueologia, etnografia, numismática, antropologia, paleografia, filologia, epigrafia. Muito importante. Existem muitos truques na técnica de observação de sinais de tesouro. Os caçadores de tesouro, ao olhar um sinal, não devem concentrar-se apenas no sinal. Devem considerar também a superfície em que o sinal foi feito. Se você não analisar esta superfície, você está fazendo da forma errada e sua pesquisa não terá sucesso. A superfície na qual a marca foi feita informa 40% da localização do tesouro, o sinal de cerca de 20%, e os outros 40% restantes estão ocultos no lugar onde a superfície está mostrando. Agora você já sabe por que nunca deve fazer isso. Infelizmente, isso acontece. O caçador de tesouros sem conhecimento quebra a pedra, move a pedra do lugar, sendo que ele deveria apenas observar e interpretar o que essa marca está passando de informação. Ao quebrar ou mover a pedra do local, ele não está comprometendo apenas a sua própria pesquisa, mas também a de quem porventura conseguir chegar nesse local novamente. 99% das pistas passam informações das próximas pistas, direção, distância, ou às vezes o layout dessa pedra é a ideia do local que você tem que procurar. Então, quando alguém quebra ou move a pedra por falta de conhecimento, prejudica toda a pesquisa. Com o tempo você vai entender. Independente do sinal, se você souber ler a superfície da rocha na qual o sinal foi feito, ele indica exato onde você precisa chegar. Preste muita atenção nesses detalhes. No ângulo do sinal e a direção do seu ângulo, na largura da superfície da rocha. A superfície da rocha é plana? A superfície da rocha é áspera? De acordo com a superfície da rocha, o sinal é feito pequeno. De acordo com a superfície da rocha, o sinal é feito grande. O sinal está localizado na parte superior da pedra? Se estiver na parte superior, ele está perto das laterais ou no meio? O sinal está na ponta da pedra? O sinal está na lateral da pedra? Se houver escrita em cima da pedra, essas informações é o local onde você tem que chegar. A rocha gravada é em um paredão? A pedra gravada é retangular? Existe uma pedra com aparência natural ao lado dessa pedra gravada? Preste muita atenção em pedras que estiverem meio enterradas. Ao olhar para essas informações, é necessário considerar todas as opções da página anterior. Se você prestar atenção a elas, este é o caminho que você precisa seguir para chegar ao local. O que você deve fazer para tentar interpretar os sinais? Ao tentar interpretar os sinais, devemos procurar respostas para as seguintes perguntas. Existe a história de um tesouro? Onde ele está? A que distância? Em que direção? Qual a profundidade? Qual é a forma do local onde o tesouro foi enterrado? O tesouro foi enterrado com quantos sinais? Para essas respostas, primeiro você precisa identificar quem foi o grupo que fez. A quem pertencia o tesouro? Você deve encontrar suas respostas agindo da seguinte maneira. O que você precisa saber antes de conseguir interpretar os sinais? Antes de começar a resolver um sinal de tesouro, você deve estar familiarizado com os sinais, ter feito uma pesquisa geográfica do local, fazer um reconhecimento de onde a terra é sólida e de onde a terra foi revirada. Você precisa saber onde procurar e o que procurar. Se você não souber isso, não encontrará o tesouro.
Tipos de sinais que você precisa conhecer: sinais indicando direção e distância, pedras com informações sobre a estrutura geográfica da região, sinais indicando o último ponto, sinais indicando que há uma armadilha, sinais de talismã, sinais com símbolos religiosos e sinais falsos. Preste atenção nessa imagem. Assim que o aparelho detecta um objeto bom, ele produz um som específico de cada modelo. Alguns detectoristas, os mais experientes, nem precisam olhar para o visor para saber qual o metal detectado. A experiência faz isso, não é verdade? O som chega a ser uma sinfonia de tão perfeito. Ele ativa um gatilho mental tão rápido que você nem se dá conta. O que você quer é cavar e desenterrar o objeto o mais rápido possível para ver o que é, certo? Ao ouvir esse som, você deve respirar fundo e não agir no impulso, pois agindo no impulso, dependendo da fragilidade do objeto, em 99% dos casos, você danificará o objeto. Então respire fundo, não se afobe, haja com paciência e seja cauteloso na retirada do objeto para não danificá-lo. Escolha a melhor ferramenta que estiver disponível, para não correr o risco de danificar a peça que você está desenterrando. Caso contrário, você já sabe o que acontece. É uma pena, mas acontece muito. Falta um pouco de sensatez nesta hora. Isso faz com que vários objetos, muitas vezes, sejam danificados pelo simples motivo da falta de paciência e de não ter uma ferramenta correta. Quer saber mais? Assista o vídeo que vou deixar na tela final ou clique no card que vai aparecer aqui em cima desse vídeo. Boa sorte!